vamos começar. Pronto, então, muito boa tarde a todos. Temos hoje mais uma das nossas Smart Discussions online, que começaram este ano há uma semana. Portanto, há uma semana tivemos o Bruno Maçães e o embaixador João Valdo Almeida. E hoje vamos ter aqui uma sessão muito interessante sobre a internacionalização com duas pessoas que representam empresas absolutamente críticas para o sucesso desse processo. Portanto, o Luís Rodrigues é o CEO da TAP, portanto, dispensa apresentações. A TAP é o nosso verdadeiro, é a nossa verdadeira máquina que nos faz transmutar para todo o mundo e, portanto, é claramente um operador de internacionalização nos mais diversos sentidos. E o Nuno Marques, que é o CEO da Visabeira, portanto, é um grupo de referência com sede em Viseu, mas que está no mundo e que neste momento é claramente um grupo que aprecia muito o nosso país lá fora e sobretudo porque está muito associado aos temas da inovação, da tecnologia e tudo que está associado. Portanto, a ideia é cada um dos nossos oradores falar à volta de 15 minutos sobre o tema e depois temos aqui uma discussão com todos, tentando terminar por volta das 7h10, 7h15. Passo imediato a palavra ao Luís, agradecendo a disponibilidade. Muito bem, boa tarde a todos. Acredito que me esteja a ouvir bem. Antes de mais, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na companhia, particularmente não só da audiência na generalidade, mas de um grupo fantástico que estávamos a comentar antes, como a Visabeira é, e portanto, para mim é uma honra. A verdadeira internacionalização está bem espelhada ali. Como ouviram, o briefing foi bastante curto e aberto. O que deixa aqui muita latitude, e por isso eu presumo que a discussão seja muito mais interessante nas perguntas e respostas no que quer que eu possa vir a apresentar. De qualquer maneira, quero deixar 3 ou 4 notas e para isso preciso de contar a minha história, se quisermos, a história e o contexto. E, e ela começa há pouco mais de 20 anos atrás, quando eu me lembro perfeitamente do primeiro momento em que comecei a pensar em internacionalização e abertura ao mundo e por aí fora, e que foi num sítio altamente improvável, onde eu estava na altura, que foi na Lapónia. Estava no norte da Suécia, gelado, temperaturas de menos 10 graus, e a constatar que aquilo era um país horrível. Era um país horrível porque era condições inóspitas, era 5 vezes maior que Portugal, não tinha autoestradas, tinha mais ou menos a mesma população que Portugal e, no entanto, a verdade é que eles já na altura tinham um nível de vida muito superior ao nosso e uma sociedade muito mais desenvolvida. Isso deixou-me a pensar no tema durante bastante tempo, até agora, ou até há pouco tempo. E uma das coisas, obviamente há muitas razões pelas quais isso acontecia, que, razões pelas quais eles eram uma sociedade superior, com maior desenvolvimento económico que a nossa. Uma das razões que eu constatei na altura foi que, apesar destas condições inóspitas, a Suécia tinha, na altura, cerca de uma dezena, uma dúzia de marcas globais. Ok? IKEA, Volvo, Zaba e por aí fora. Nós não tínhamos nenhuma. Tínhamos o vinho do Porto QB. Eu sei que isso não explica tudo, mas explica grande coisa. E a questão ficou, como é que um país com condições tão inóspitas, com aquelas que eu descrevi, tinha uma dúzia de marcas globais e nós não tínhamos nenhuma. Isso depois ligava com um tema de que eu sempre tive interesse e que eu sempre gostei, que é o tema da discussão da produtividade e da valorização da cadeia de valor. Infelizmente, estas discussões em Portugal deixam-me um bocadinho desiludido, porque elas tendem a passar a ideia, ou pelo menos há pouco trabalho para transmitir, para corrigir a ideia de que nós trabalhamos pouco. E nós não trabalhamos pouco. Antes, pelo contrário, que se calhar trabalhamos mal e nas coisas erradas, mas não necessariamente pouco. E depois a isso juntei um terceiro elemento que é inescapável, que é o facto de sermos uma economia pequena, limitada e por aí fora. Com condicionamento, não somos a mais pequena da Europa, mas temos os nossos condicionamentos. Um espaço geográfico pequeno, 10 milhões de população, tendencialmente envelhecido. E, portanto, juntando estes três elementos, para mim a conclusão óbvia era que se nós queremos crescer como sociedade e economia, temos que olhar definitivamente lá para fora e fazer um caminho de qualidade e valor. Porque dentro de casa não íamos lá conseguir chegar. E porquê? Ou ir lá para fora dá-nos assim
três coisas. Uma, obviamente, é crescimento. Não é? A economia que nós temos é pequena, um dia há de se transformar, ou vai se transformando todos os dias, mas vai demorar tempo, e lá para fora põe no mercado global à disposição que cá dentro não temos. Portanto, crescimento é a primeira vantagem que ir lá para fora nos dá. A segunda é a gestão de risco, de uma forma muito simples, estar com o negócio alavancado, e a Isabela poderá falar disso também bastante bem, alavancado em meia dúzia de geografias que se compensam umas às outras, é do ponto de vista de gestão de risco preferível a estar alavancado só numa. Se acontece alguma coisa aqui, onde quer que estejamos, significativa, a coisa fica difícil, e quando estamos diluídos ou fazemos a gestão de risco, esse tema é menos decisivo para o bem e para o mal. E, finalmente, aquilo que, e lá para fora, nos traz também, que eu acho, se calhar, talvez, das oportunidades de maior valor, é a aprendizagem que isso cria. E o facto de isso criar, nos dar os círculos virtuosos de evolução. A aprendizagem é fundamental. Enquanto nós fomos aprendendo e percebendo como é que os outros fazem, como é que nós podemos ajudá-los e como é que eles nos podem ajudar a nós, acho que temos tudo a ganhar, porque sentados em frente à televisão a ver o sofá, como eu digo aos meus filhos, não vamos chegar a lado nenhum. Portanto, crescimento, gestão de risco e aprendizagem, pelo menos haverá muitas outras coisas, são fatores que justificam fazermos este exercício. Eu acho que para o conseguir fazer com sucesso, precisamos de um conjunto de coisas. Eu deixo quatro notas que são óbvias, mas que às vezes não o parece nos muitos planos de negócios que vamos ouvindo por aí fora. Uma é que é uma questão de contexto, é que hoje temos uma história para contar. Eu não sei da experiência dos colegas que estão aqui, mas Portugal hoje tem uma história para contar que há 10 anos não tinha. E é uma história positiva que há 10 anos não tinha. Uh, Até começando atrás, a minha primeira internacionalização pessoal foi em Viena da Áustria, em 1990 e pouco. E eu lembro perfeitamente que vivi um ano em Viena da Áustria e durante esse ano ouvi 3 vezes falar de Portugal na televisão austríaca. Uma era umas imagens de um bairro alto, very typical, mas muito degradado. Outra era que o continente do Seixal, o telhado tinha caído e tinham morrido uma data de gente, ou uma data de gente se tinha magoado. E outra é que, com a adesão de Portugal à Comunidade Europeia, os cabeleireiros portugueses iam invadir Viena. E, portanto, eu, se me tentasse fazer um exercício de empatia e pôr nos pés de um austríaco, aquilo que eu ouvia sobre Portugal era isso, e não era bonito. 10 anos depois, não em Viena, mas em Los Angeles, onde tive a oportunidade de estar para aí em 2012, quando me perguntavam de onde é que eu vinha, e eu dizia Portugal, do outro lado percebia-se uma sensação de isso é algures, uma coisa pequena entre a Nicarágua e El Salvador. Né? E hoje, e eu tive a oportunidade de estar em Los Angeles há 6 meses novamente, quando se fala de Portugal, a reação é: epá, adorava ir, já lá estive, conheço gente que já lá esteve e adorou, tenho uns primos, uns antepassados históricos que vieram de Portugal, é a coisa mais fantástica do mundo e é a minha próxima viagem de sonho. E toda a gente sabia onde é que era. Isso é evidenciado do tal, mas dá-me claramente a clareza, a visibilidade sobre o facto da economia portuguesa hoje ter uma história. Já não fazemos parte dos PIGS, que bem se lembram, que era Portugal, Espanha, Grécia e Itália, há uns anos atrás com as intervenções da Troika, mas hoje, pelo contrário, aquilo que vem de cá, enquanto marca país, já tem outro tom. E, portanto, eu acho que hoje o contexto para internacionalizar é muito mais favorável do que era há uns anos atrás, onde era muito mais difícil. Portanto, a história para contar está lá. Depois precisamos de uma marca ou de marcas, que é uma coisa que nós tendemos a criar com muita dificuldade, tendemos a não perceber a importância de nos vendermos e de nos promover. Marcas são ativos que não são fáceis de criar, não são baratos de criar, não são rápidos de criar, mas são preferíveis a investimento bruto de capital fixo, porque pelo menos não deixamos lá algo que não recuperamos necessariamente. Portanto, acho que temos a obrigação de trabalhar nisso. Já temos algumas criadas mais por iniciativa delas próprias, como o Vinho do Porto, como o Cristiano Ronaldo e por aí fora. De facto, esta história do Cristiano Ronaldo é o que é, quer dizer, não vale a pena estar a tentar intelectualizar aquilo. Eu já vivi várias vezes em algumas partes do mundo pessoas que não sabiam nada do país a não ser o Cristiano Ronaldo, e isso é importante, e é importante alavancar isso.
E, portanto, esse tema das marcas, como os suecos tinham há 10, 15 anos atrás, acho que é importante fazê-lo, porque nós sabemos que produzimos muita coisa boa neste país, que infelizmente, eu disse sempre a mesma coisa, chateia-me profundamente fazer uma camisa em Guimarães, vendê-la por 10 euros a alguém em Milão, pôr uma coisa a dizer Prado e depois vendê-la por 150 euros no mercado igual. É isso que nós temos que evitar, ou que temos que contornar, aproveitar a nosso favor. Depois não, também precisamos, obviamente, de um plano, de planeamento e estratégia, de um plano de negócios, como é óbvio, não é? Isso parece ser uma coisa óbvia de se dizer, mas infelizmente eu tenho encontrado muitas iniciativas empresariais que vão só experimentar e depois logo se vê o que é que dá. E o plano de negócios é aquela coisa que nós sabemos que não vai acontecer, mas sabemos que nos vai guiar, e isso é importante. Há umas semanas ou há um par de meses eu falava com o CEO de uma das grandes consultoras globais e perguntei-lhe como é que estava a correr o ano. E ele disse uma coisa que ficou, que foi, olha, atingimos os nossos objetivos todos por caminhos completamente diferentes daqueles que tínhamos planeado. E, portanto, o plano de negócios serve para nos guiar em termos de caminhos, não só, mas também de metas que vamos querer atingir e que podemos chegar à conclusão, e facilmente isso acontecerá, que na prática, naquilo que implementamos, não era por ali, mas os resultados apareceram por outras vias e, portanto, faz parte do nosso processo de aprendizagem incorporar isso e adaptarmos o nosso negócio a isso. Tenho certeza que o Nuno e a Visabeira lidam com isso todos os dias. E depois, em último, por causa do tema das redes sociais e da facilidade de comunicar, hoje precisamos de qualidade de serviço, não podemos entregar uma coisa e virmos embora como a venda está feita e acabou. O que se segue é que é o mais importante, porque isso é que vai criar os testemunhos que vão funcionar a nosso favor e, portanto, esses testemunhos, seja em produtos e serviços, são aquelas coisas que permitem a toda a gente perceber que isto não é um one night stand, não é uma coisa pontual, é algo credível e para continuar. Nós aqui, deste negócio em particular, na TAP, começamos a trabalhar em mercados internacionais ou em cada mercado internacional específico entre 2 e 10 anos, depende das circunstâncias, depende dos mercados. Hoje temos um plano até 2035 e vamos começar a brincar com esses mercados, e vamos afinando a estratégia e corrigindo os tiros à medida que vamos fazendo isso. A TAP opera em 31 países, não tem a presença física de fábricas e gente em muitos deles, mas ainda assim são 31 países onde aprendemos sistematicamente, 87 ou 90 destinos. Talvez aquilo que conseguimos fazer melhor hoje em dia é fazer bem com flexibilidade e agilidade. Fazemos de modo a garantir que se a coisa correr mal por alguma razão, temos a flexibilidade e a agilidade para arrepiar caminho rapidamente. Talvez aquilo que ainda não fazemos tão bem é subestimar a complexidade local, de cada local, seja regulatória, jurídica, de governo, de negócios, seja do que for. Porque, de facto, os locais para onde vamos, todos nós fora daqui, são sempre complexos, têm sempre as suas idiosincrasias e não há nada como vai para lá viver 3 ou 6 meses antes, que é para irmos percebendo como é que a coisa se mexe, o que é que faz alavancar, criar as alavancas que precisamos de fazer mexer ou não. De resto, isso estou curioso para ouvir uma perspectiva uma perspectiva diferente que aquela que a Visabera tem e depois interagir convosco nas perguntas e respostas que queiram fazer, que acho que vai ser muito mais rico. Muito bem, Luís, muito Nuno, obrigado e força. passo imediato ao Nuno. Muito bem. Então, muito boa noite, muito boa tarde a todos. Agradeço também o convite que me foi endereçado pelo Jaime para estar aqui presente neste fórum. A coisa boa de falar em segundo lugar e a seguir a uma pessoa como o Luís é que naturalmente muita coisa já está dita, algumas daquelas que eu iria dizer, e portanto poupa-me aqui algum trabalho. Mas de qualquer maneira, este é um tema claramente muitíssimo relevante, não relevante apenas para nós enquanto empresas, mas para nós enquanto país. E apesar de ser cada vez mais importante nós falarmos de internacionalização, acho que deveríamos fazer não numa perspectiva de teórica, como normalmente o fazemos, mas a internacionalização deve ser vista como uma decisão estratégica de liderança. E esse aqui é claramente aqui uma grande diferença. Eu tinha pensado em estruturar as notas que eu iria dar em três blocos. O primeiro bloco fazer um pouco algum enquadramento sobre a internacionalização, se é uma opção, se não é opção, versus exportação, falar um pouco da escala, falar um pouco sobre os riscos, que é uma parte mais
conceptual que todos nós conhecemos. Depois, às vezes, podemos adotá-las ou não, mas irei fazê-lo de forma muito sucinta. Depois, falar um pouco sobre o caso mais Visa Beira. Naturalmente, enquanto líder Visa Beira, eh, não é tanto para me vender o meu peixe, mas é claramente para dar o exemplo daquilo que nós temos vindo a fazer, como é que o fizemos, e também falar um pouco sobre aquilo que tem sido essa nossa experiência e partilhar um pouco essa nossa experiência. Depois, por último, abordar talvez alguns dos erros que são comuns neste processo de internacionalização, que acaba sempre por ser relevante discutirmos, independentemente de todos conhecermos quais é que são os potenciais riscos ou erros, mas são coisas que eu costumo dizer que às vezes as coisas que são as mais simples e as mais básicas são aquelas onde nós erramos e, portanto, são essas que nós também devemos continuamente dar atenção. De facto, ao nível da internacionalização, eu diria que internacionalizar é algo que de antes era muito visto e reservado às grandes empresas. E hoje, como o Luís também um pouco disse, hoje tudo isso mudou. Hoje as empresas, até as empresas pequenas competem com players globais, os clientes comparam preços globalmente, o talento escolhe globalmente, os investidores pensam também de uma forma global. E por isso eu acho que a nossa a primeira questão que devemos fazer não é se devemos ou não internacionalizar. A verdadeira questão passou a ser ou deve ser se nós não internacionalizarmos, quanto tempo é que nós conseguimos aguentar? Porque de facto o resultado é que se nós não internacionalizarmos, eu considero que as empresas não se internacionalizarem não é tão mau como ficar parado, é perder relevância em todo o contexto. E isso é claramente aqui há outra dicotomia que eu gostava também de abordar, que comentei há pouco, que era entre a internacionalização e a exportação. Falamos muito enquanto país na exportação. Exportação é muito importante, a exportação para o país e é. Mas a internacionalização é diferente de exportação. Não é internacionalizar mais, não é apenas exportar mais. Internacionalizar é conseguir criar valor nos mercados externos de forma sustentável. E isso, tal como o Luís há pouco disse, é necessário conhecer as culturas e assumir as culturas que são diferentes, adaptar os nossos modelos de negócio, constituir e criar equipas locais, criar parcerias, e tudo isto acaba por, de alguma maneira, se iniciar com uma pergunta que é básica e fundamental que todos nós temos que nos fazer, que é o que é que nós realmente fazemos bem? O que é que a empresa faz bem? Qual é que é a nossa vantagem competitiva? Todos nós sabemos que não existem vantagens competitivas sustentáveis, ainda por cima nesta fase tão global, mas nós temos. Qual é que é a nossa competência distintiva? Qual é que é a nossa capacidade, o nosso diferenciador? E tem que ser essa é a pergunta que nós, enquanto empresa, temos que ter muito sólida, que pretendemos, que sabemos, para depois estruturarmos o que passo é que vamos dar a seguir, como é que vamos internacionalizar, e para onde vamos internacionalizar. Depois, outro ponto bastante relevante, que está muito intimamente ligado à internacionalização, é a escala. E aqui, mais uma vez, então em Portugal isto é crítico, a escala é sempre muitas vezes vista como vaidade. A ambição normalmente também é conotada num sentido depreciativo. Mas na realidade, a escala acaba por ser uma proteção, uma forma de mitigarmos o risco. Uma mitigação de risco contra margens baixas, contra crises, contra concorrentes maiores. E de facto, como estava há pouco a dizer o Luís, num país tão pequeno como Portugal, a escala raramente se constrói apenas com o mercado interno. E nós sabemos que eu, no Visa Beira, pertenço a um grupo que é o BRP, o Business Roundtable, e nós dizemos isso muitas vezes porque a realidade é que sem escala, sem dimensão, é mais difícil de investir, é mais difícil de inovar, é mais difícil atrair e reter talento. E, portanto, eu quase que diria que as empresas sem escala acabam por competir por preço e as empresas com escala competem por valor.
E este também é uma mudança de paradigma, que as empresas de alguma forma devem adotar, devem claramente raciocinar sobre isso. Ao nível daquilo que foi mais um dos pontos que o Luís comentou, ao nível da internacionalização como medida de mitigação de risco, de gestão de risco. E a verdade é que quando uma empresa, tal como o Luís disse, que está dependente apenas de um único mercado, está totalmente exposta a esse mercado. E crises acontecem, mudanças regulatórias também ocorrem, que choques económicos acontecem e empresas internacionalizadas conseguem naturalmente absorver muito melhor esses impactos. Por isso é que eu costumo dizer muitas vezes que a nossa internacionalização acaba por funcionar como um seguro estratégico. E às vezes não, e isto é claramente uma verdade absoluta, que nós temos que ter bastante foco. Continuando, eu também considero que a internacionalização, de um ponto de vista genérico, acaba por nos melhorar a qualidade da nossa gestão. E isso acaba por ser um efeito colateral do processo de internacionalização. E dizem-me assim, então, mas as empresas não devem internacionalizar com aquilo que sabem fazer melhor? Claro que sim. Mas o que é um facto é que este processo de internacionalização acaba por obrigar sempre as empresas a tornarem-se melhores, porque se desafiam. E o facto de nós estarmos constantemente também a sermos desafiados, a desafiarmos a sermos mais flexíveis, a evoluirmos, a pensarmos sempre naquilo que são não apenas o nosso mercado concorrente, o nosso produto, o nosso serviço, a nossa cadeia de valor, e essa tendência de analisarmos consecutivamente e consistentemente toda a nossa cadeia de valor, os nossos processos, e sermos desafiados lá fora, acabamos por também evoluir enquanto empresa. Eu não tenho dúvidas nenhumas que hoje o Grupo Visabeira é muito melhor organização do que o que era há uma década atrás, tendo em conta todo este processo de internacionalização que tem imprimido e, de facto, nós sentimos isso. Temos melhores processos, temos melhor planeamento, temos melhor controle financeiro, temos melhor tomada de decisão e tudo isto também, eu diria que acaba por ser quase um efeito colateral do processo de internacionalização. Falando um pouco daquilo que é a Visabeira, que admito que a maior parte de vós conheça, apesar de nós sermos um grupo de alguma forma low profile, Visabeira, não vos vou aborrecer com a história, mas nasceu em 1980 em Viseu, cresceu através de uma estratégia clara de diversificação de negócio e internacionalização. Iniciámos a nossa atividade com a área de serviços de engenharia de redes, de telecomunicações e energia, que ainda hoje é a nossa atividade core e mais representativa, mas rapidamente diversificámos para a área de construção, imobiliária, para o turismo, também para a indústria. O processo de internacionalização ocorreu já, ou ainda na fase final da década de 80, para Moçambique e Angola. De alguma forma natural, as empresas portuguesas acabavam por, naquela altura, preferencialmente era pelo ex-colónias, língua igual e, portanto, acabava por ser um passo relativamente mais seguro. Depois, e aí ficámos, nós apenas internacionalizámos para a Europa já no início do ano 2000, para a França e Bélgica. Inicialmente por França e uns 2 ou 3 anos depois para a Bélgica. Mas foi, no entanto, na última década que acabámos por ganhar a nossa escala internacional. Diversificámos diversas geografias, reduzimos a dependência do mercado nacional. Foi na última década que nós crescemos a nossa presença internacional. Nós estávamos em 5 países, agora estamos em 18 países. E ao mesmo tempo em que fizemos isso, na última década quadriplicámos o nosso volume de negócios, passando sensivelmente 600 e tal milhões de euros para sensivelmente 2,7 mil milhões de euros. Em termos de geração de EBITDA, há 10 anos atrás, a África representava 47,5% da nossa geração de EBITDA. Portugal representava 47,5% e os demais 5% eram obtidos na Europa, fora de Portugal, em França e na Bélgica. Passados 10 anos, a África representa 10% da nossa geração de EBITDA. Portugal representa 15% da nossa geração de EBITDA. A Europa, fora de Portugal, representa 45% da nossa geração de EBITDA e aqui já não estamos só em 2 países, estamos em 10 países. E, por fim, os Estados Unidos da América representam 30% da nossa geração de EBITDA. E se eu falasse um pouco daquilo que têm sido as nossas diferentes fases de crescimento, nós tivemos uma fase
franco crescimento até 2010, 2012, muito centrada naquilo que era a especialização técnica em Portugal, nomeadamente na construção de redes de fibra óptica, na parte da energia também, em que depois também alicerçámos uma expansão orgânica, nomeadamente em França e Bélgica, onde ganhámos reputação internacional, porque isto é também muito relevante, pelo menos para nós, até nesta nossa atividade de core, uma coisa é nós sermos competentes e bons em Portugal, mas depois passar para fora. eh, eh, eu lembro perfeitamente quando nós só estávamos em França e na Bélgica, quando fomos organicamente depois para a Alemanha e para a Dinamarca, aquilo que os nossos clientes mais davam valor era a nossa experiência em França, era o facto de já estarmos em França há mais de uma década e com sucesso. Não era tanto Portugal. Portugal somos vistos quase como incumbentes, estamos no nosso mercado de origem e se não formos bons nem sequer devíamos era existir, quanto mais termos a veleidade de ir para outros países. Nós entre 2012 e 2017, como disse, ganhámos escala em França e na Bélgica, entramos organicamente em outros mercados, como a Alemanha e como a Dinamarca. E a Alemanha, coincidentemente e curiosamente, foi o último país onde entramos organicamente. E foi a partir desse momento que decidimos apenas entrar em novos países através da M&A, portanto, de aquisições de empresas. Acabámos por refletir que a curva e custo de aprendizagem de uma entrada orgânica num país é demorada e onerosa. E, portanto, foi a partir desse momento que acabámos por decidir novos países. Optámos pela estratégia de abordagem da M&A. E a partir de 2017, portanto, esta seria a terceira fase mais de crescimento, que é iniciamos a estratégia de expansão para países com maior potencial de crescimento, como o UK, como os Estados Unidos, como a Irlanda. Diversificámos a outros países europeus, como a Itália, como a Suécia, para além da Dinamarca, onde já estávamos. Diversificámos também para a área de energia, portanto, consolidámos também a nossa presença na Europa. Atualmente estamos numa fase onde a diversificação do nosso negócio e a integração e a captação de sinergias são tão importantes quanto a expansão. E aquilo que é uma realidade é que este crescimento internacional não nos trouxe apenas mais volume de negócios e mais resultado. Trouxe credibilidade internacional. Porque, de facto, como eu estava a dizer há pouco, uma pessoa ser boa apenas em Portugal é bom, é ótimo. Mas uma pessoa consistentemente conseguir demonstrar que é competente e tem uma boa presença e tem capacidade em diferentes países, como estes países que eu referi há pouco, acaba por dar essa credibilidade. E um sinal claro para nós dessa credibilidade e quase um atestado dessa mesma credibilidade foi o interesse que a Goldman Sachs, um dos maiores bancos de investimento, teve em investir na Constructel, que é a nossa subsidiária, que consolida toda a atividade de telecomunicações e energia na Europa e nos Estados Unidos. Bancos de investimento como a Goldman Sachs olham um pouco para empresas que estejam locais a circunscrito a um mercado e principalmente se esse mercado é um mercado português, é um mercado tão pequeno como Portugal. E aqui o interesse deles é claramente ver e olhar para empresas com escala, com presença internacional e capacidade de crescimento sustentado. E esse interesse mostra, portanto, como eu estava a dizer há pouco, que a internacionalização não é apenas uma estratégia de crescimento, também pode ser vista como uma estratégia de valorização da própria empresa. E, portanto, esta era uma mensagem claramente que eu vos gostava de passar e estarei naturalmente disponível para mais algumas perguntas que queiram fazer em relação à evolução do Grupo Isabel. Antes de passarmos para essa fase de perguntas, eu gostava ainda só de partilhar duas ou três ideias mais simples, relativamente aos, eu diria, aos erros mais comuns que de alguma forma no processo de internacionalização acabam por ocorrer. Porque internacionalizar não é fácil, e porque um mau processo de internacionalização destrói valor, não acrescenta valor, destrói valor. E claramente aqui os erros mais comuns são escolher mercados sem estratégia, subestimar as diferenças culturais de mercado para mercado, não ter uma liderança dedicada e focada ao processo de internacionalização e tratar a internacionalização como foco, não como projeto secundário, mas como processo principal. Porque a internacionalização requer foco, requer resiliência, compromisso
e visão de muito longo prazo. Portanto, claramente, nada daquilo que eu disse é novo para nenhum de vocês, garantidamente, mas eu tenho a certeza absoluta que a maior parte dos processos de internacionalização que falharam foi porque alguma destas coisas não foi bem vista, não foi bem tratada. Depois, eu há pouco estava a dar uma nota que era qual é que era a primeira pergunta que nós nos devíamos fazer a nós próprios, enquanto gestores, enquanto líderes, antes de iniciarmos um processo de internacionalização. E eu perguntei qual era a nossa verdadeira vantagem competitiva, qual é que era a nossa capacidade distintiva. A segunda pergunta é onde é que esta vantagem competitiva ou esta capacidade distintiva cria mais valor? Em que mercado? Onde? É uma análise. Primeiro é uma análise interna, também por comparação também com os nossos pares, mas depois uma análise externa em termos de mercado geográfico. Terceiro é se nós temos escala suficiente ou se precisamos crescer antes para termos a escala suficiente para depois internacionalizar. E depois é se temos a liderança preparada para esse processo de internacionalização. E eu diria, o último, last but not least, também comentado pelo Luís, é que estamos dispostos a adaptar o modelo de negócio. Porque de facto essa é a realidade. Nós podemos ter um determinado modelo de negócio, mas às vezes precisamos de o adaptar. Precisamos de o adaptar dependendo da geografia, dependendo dos nossos concorrentes, dependendo do enquadramento. E as empresas cada vez mais têm que ter esta flexibilidade. Há pouco eu até me ri para mim quando o Luís estava a perguntar que tinha feito a questão a uma consultora que lhe tinha dito que tinha atingido os objetivos, mas que, não, mas que tinha atingido, mas que os caminhos que tinham sido a parte do sucesso, não, a chave do sucesso, não eram os mesmos que tinham antecipado. Eu posso-vos dizer que quando a Goldman Sachs investiu em 2022, nós tínhamos um plano de negócios. Eu tinha feito um plano de negócios de 2020 para 2025 e nós atingimos 2025 acima daquilo que era o nosso plano de negócios do Quinquenio. Mas, de facto, as coisas foram ligeiramente, para não dizer bastante diferentes, face àquilo que nós tínhamos projetado inicialmente. Crescemos mais em outros países, tivemos dificuldade em outros países que não antecipávamos, e as coisas são mesmo assim. Isto não é tentativa e erro, mas é que claramente os gestores das empresas também têm que ter flexibilidade para poder adaptar, para poder perceber qual é que é a melhor forma de chegar ao sucesso. Isto não há uma fórmula absolutamente estanque, e, portanto, isto também é relevante. Por último, queria terminar com uma mensagem também, muito simples, mas na minha visão claramente correta, é que, tal como eu disse há pouco, empresas que se internacionalizam, tornam-se mais fortes, mais profissionais, e mais valiosas. A internacionalização não é apenas sobre sair do país, é sobre pensar o negócio de forma mais ambiciosa. E a ambição não é depreciativa, a ambição é uma obrigação que nós temos que ter enquanto país, enquanto gestores, enquanto empresas, porque o país não vai crescer se as nossas empresas não forem se não forem maiores, se não crescerem elas próprias. Ahm, por último, e puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, que realmente o exemplo da Visabeira acaba por ser um exemplo demonstrativo que é possível, a partir de um mercado pequeno, e construir e ter uma relevância e conquistar uma relevância internacional, para não dizer global. E, portanto, eram estas as notas que eu, Muito que eu bem. queria partilhar e estou naturalmente disponível, Sim, tal senhor. como o Nós agora Luís vamos fez, passar para aqui um contribuir. grupo de comentários e questões, portanto, quem quiser colocar qualquer questão, esteja à vontade, de qualquer forma vou incentivar algumas pessoas a fazê-lo, até pela experiência que têm nestas áreas, e portanto, se calhar começava pela. Deixa eu ver se está aqui a Ana Lehmann. A Ana Lehmann está connosco, não está? Estou sim, Jaime. Boa Muito bem. tarde. A Ana é uma pessoa muito especializada nestes temas, além das funções que tem também em empresas. Quer colocar alguma questão aos nossos ilustradores ou algum comentário? É um gosto. Ora, eu antes de mais peço desculpa porque só me juntei um bocadinho tardiamente devido a uma reunião que também se demorou mais do que esperado, mas por isso eu gostei do que ouvi
E acho que há aqui alguns contributos muito importantes de facto, onde de facto se nota que a internacionalização para as empresas portuguesas não é propriamente hoje em dia uma escolha, é um imperativo estratégico que é também uma forma da empresa dar um salto qualitativo. Agora, normalmente, e talvez não tendo ouvido as intervenções completas, mas colocava a seguinte questão, porque muitas vezes nós acabamos por olhar a internacionalização ainda com olhos muito analógicos, ou seja, com olhos ainda muito tradicionais de mercado, que continua a ter a sua relevância, ou seja, mercados do ponto de vista geográfico, não é? E eu talvez deixasse uma questão no ar, que era dentro, enfim, da vossa experiência, e do futuro que antecipam para as empresas, qual é o papel das plataformas, da economia de plataformas e do digital, e, enfim, de um conceito de mercado mais desterritorializado, ao fim e ao cabo, que essas tecnologias vêm trazer. Muito bem, Ana, sim, senhor. Nuno e Luís, se não se importa, juntamos duas ou três questões também para ser mais dinâmico. Denise, quer também colocar uma questão, por favor? Tarde, muito obrigada, Jaime, e felicitamos os oradores. Foram precisamente ao encontro daquilo que o Jaime sabe que nós trabalhamos. Ahm, eu até os contactei no chat para lhes falar deste tema, porque eu estava a ouvi-los e eu não resisto a explicar. Eu dirijo a pós-graduação em Place Brand e Place Marketing no ISCTE Executive Education, e o que nós ensinamos é precisamente a criar marcas de lugares e marcas de países que se alavancam mutuamente, ou seja, de que forma é que as marcas empresariais podem ir beber as vantagens competitivas dos países, que vão desde as características territoriais às do seu povo e outros fatores distintivos, e de que forma é que também os países vão beber às empresas o seu potencial para se internacionalizarem. E como tão bem explicaram, internacionalizar não é exportar, é muito mais do que isso. E, portanto, como é que a junção destas duas forças pode captar talento, captar e reter, não é só atrair, é reter o talento no nosso país, talento estrangeiro, talento nacional, como é que podem captar investimento estruturante, e, portanto, nós trabalhamos isso e nesta edição de 2026 temos aqui a tónica, isto para depois vos colocar uma questão relativamente a este tema. Relativamente à inteligência artificial, que vai ao encontro do que a Ana Teresa Lehmann referiu, fugir também aqui só à questão do território e perceber como é que toda esta questão acaba por passar também muito pela virtualidade e pela inteligência artificial na construção de lugares inteligentes, regiões, cidades, países, e a cooperação intrarregional entre diferentes cidades, diferentes lugares do mundo em determinadas matérias, seja em rotas aéreas, seja em determinados segmentos de produtos e de mercados, por aí fora. E nesta edição nós vamos ter os melhores especialistas do mundo. Nestes temas são estrangeiros, apesar da pós-graduação ser em português, e eles ensinam de facto governos do mundo inteiro e empresas do mundo inteiro a criar isto. E é com muita satisfação que no ISCTE Executive Education vamos dar esta formação agora de fevereiro a junho. E eu perguntava a ambos e gostaria de ouvir o vosso parecer, até porque nós temos também CEOs como oradores e empresas que nos apoiam, na perspectiva de cada uma destas empresas, que são totalmente distintas uma da outra, mas que representam o nosso país no estrangeiro, no mundo, aliás, de que forma é que duas ou três características de Portugal ou dos portugueses que achassem que poderiam beneficiar as empresas que têm à vossa responsabilidade, e que duas ou três características, ou uma que seja, às vezes basta uma, das vossas empresas poderia beneficiar o nosso país neste contexto tão competitivo. Muito obrigada pela atenção e, uma vez mais, muitos parabéns por ambas as intervenções. Foram Muito bem. Pronto, excepcionais. e para terminarmos esta primeira ronda, o Jorge Paes é vice-presidente da Associação Industrial Portuense e, portanto, é um homem também muito ligado à internacionalização. Jorge, quer colocar uma questão aos nossos oradores? Não sei se nos está a ouvir. Sim, está-me a ouvir agora? Estamos. Está em Lisboa ou está no Alentejo, o meu amigo? Por acaso cheguei agora a pé do Alentejo e também não pude ouvir
as intervenções todas, mas Muito bem. de facto eu tenho essa responsabilidade, não é na Associação Industrial Portuguesa, foi por cima, mas na Associação Industrial Portuguesa. Não, eu disse portuguesa, então, desculpa, eu disse a Então Associação pronto, então Portuguesa. peço desculpa, foi eu que ouvi mal, foi eu que Não, ouvi mal. portuguesa já não existe, peço desculpa, ok, está bem. Exatamente. Bom, mas enfim, eu só aproveitaria para perguntar mais em termos de perspectiva futura, o que é que ambos pensam, enfim, que vai decorrer da atual situação, enfim, internacional, de toda esta atribulação político-económica, e se efetivamente pensam que o futuro estará predominantemente na Ásia, Pacífico, e com alguma quebra da área do Atlântico, enfim, dado o fenómeno demográfico conhecido, de crescimento realmente da população em toda aquela zona, em detrimento aqui da Europa e de outros mercados tradicionais. Portanto, como é que vem, qual é a visão de futuro a médio e longo prazo que têm a decorrer desta situação atual e desta dicotomia entre o Oriente e o Ocidente? Era Muito só. bem. Muito obrigado. Sim, senhor. Passamos ao Luís e depois ao Nuno, está bem? E depois passamos à segunda ronda. Luís, por favor. Bom, as perguntas são um mestrado, da realidade, com três blocos, mas eu tento ser muito pragmático e vou tentar ir ao encontro QB das mesmas. Eu acho, começar pelo princípio, plataformas digitais são, são o novo falar daquilo que aí vem, não é? Ou daquilo que já temos. Se não as percebermos, atenção que eu digo, não, eu tenho cuidado em dizer não dominarmos, mas se não as percebermos, temos um problema pela frente. E tanto percebê-las é importante. Agora, é fundamental para o negócio? Eu vou dizer uma coisa que pode parecer chocante, mas depende do negócio onde nós estamos. Eu lembro-me em 2004, quando foi o Euro 2004 em Portugal, houve uma coisa que me espantou. Eu lembro-me de sair do Estádio da Luz, onde Portugal tinha acabado de ganhar a Holanda, e andar pela Avenida da Liberdade ou pela Avenida da República, já não me lembro, e ver. Não, Luís, deixa-me corrigir. Portugal ganhou a Holanda no estado a balar. Isso eu recordo. Peço desculpa. Pronto, sim, é Ganhou a verdade. Inglaterra no estado da É a luz. minha inclinação natural. Ganhou, Eh, ganhou a Inglaterra no estado da luz. Peço desculpa que eu disse. Exatamente. Mas eu Pronto. lembro de ganharmos a Holanda e andar pela rua e vencedores e perdedores estavam igualmente contentes. E nessa altura a razão, nós não tínhamos só holandeses cá, tínhamos todas as nações que estavam a participar no Campeonato da Europa. Nessa altura foi óbvio que isto era uma economia de experiência, isto é, não vale a pena andarmos a fazer posters e outdoors e filmes e isso também é importante, como é óbvio por aí fora, mas é preciso que possamos dar a oportunidade aos nossos visitantes de experimentar aquilo que somos e aquilo que temos, para que eles fiquem convencidos e vão para casa falar com os seus amigos. Portanto, esse passa-palavra, que é fundamental. Esse passa-palavra faz muito, é verdade, em função das redes digitais e das plataformas eletrónicas, mas não é obrigatoriamente necessário. Também não podemos ficar reféns disso, porque infelizmente muito daquilo que sabemos hoje é que muito daquilo que viaja nessas plataformas ou que é transmitido nessas plataformas é não fundamentado, para ser politicamente correto. E, portanto, não nos podemos deixar consumir totalmente por aquilo que passa nas plataformas eletrónicas, mas usá-las essencialmente naquilo que elas têm de bom e não ficar reféns delas. Portanto, por isso é que eu digo entendê-las e não ser dominado por elas. Depois, as marcas, como eu disse no início, na minha intervenção inicial, com o exemplo da Suécia, eu sou de origem de marketing e acho que isso é um tema fundamental. Tive a oportunidade de dizer ao Dr. Luís Montenegro há uns meses que ele era o brand manager de Portugal e, portanto, isso, com um grande poder, vem grande responsabilidade. Isso dava-lhe uma grande responsabilidade, porque aquilo que o governo faz, quer queiramos, quer não, que é aquilo que aparece mais nas notícias por aí fora, por esse mundo inteiro, é a imagem com que o mundo inteiro fica de Portugal.
E, portanto, confio que seja feito um bom trabalho, confio que os governantes tenham essa responsabilidade e, de facto, se não vendemos marcas e as marcas têm uma história, e se não vendemos histórias, acabamos por ser facilmente relegados para o esquecimento. São as histórias que ficam, quer queiramos, quer não, são aquelas que a nossa mente está mais condicionada para reter e, portanto, as histórias associadas ao nosso país e àquilo que é o momento em que podemos agora alavancar isso e que vivemos um bom momento, é a coisa certa, é como o jogador em campo, há um momento para rematar a baliza. Não é qualquer momento, não é qualquer sítio, mas há um momento para o fazer e se o momento está lá e não o aproveitamos, estamos mal. Hum, na última questão, o que é que pensamos do mundo hoje? Ui, se é a bola de cristal, eu de facto, quer dizer, eu acho há muito tempo que, uma vez tive a oportunidade, pá, há uma dúzia de anos tive a oportunidade de andar num teleférico que liga Singapura a uma ilha que eles lá têm, e o teleférico permite uma visão sobre o porto de Singapura. E nessa altura para mim foi óbvio que o mundo está ali e o eixo está-se a mover para ali. Isso é mau? Não necessariamente, dependendo daquilo que nós quisermos para o futuro das nossas empresas e para o futuro dos nossos filhos e por aí fora. A verdade é que vivemos até hoje num mundo centrado ao Ocidente e a esfera é isso mesmo, é uma esfera, é redonda e, portanto, pode-se gravitar para qualquer lado. Acho que é que temos que ser inteligentes e perceber que não faz sentido promovermos vinhos na China, porque eles pedem-nos uma capacidade que nós não temos como produzir, é tão simples Exatamente. quanto isso, mas temos que ser inteligentes e aproveitar os nichos de mercados para os quais estamos vocacionados para fazer, e daí tirar as nossas vantagens, promover as nossas vantagens competitivas e usá-las. Agora, o que é que vai decorrer da situação internacional? Eu acho que não vale a pena ficarmos esquizofrénicos com aquilo que pode vir a passar, só que não se pode vir a passar. É o que é, temos que lidar com isso e temos que perceber que temos que garantir a maior flexibilidade e agilidade no nosso negócio. Nem tudo vai correr bem, como é óbvio, hum, mas se nos retivermos na paranoia de que o mundo vai mudar, ele vai mudar de certeza e nós não vamos conseguir acertar. Curiosamente, do ponto de vista académico, até há alguns anos atrás, de facto, as empresas definiam uma estratégia e depois executavam um caminho até lá. Depois passámos por uma fase de esse caminho pode ter múltiplas variantes. E o difícil é acertar naquela ou manter a flexibilidade entre aquela que podemos escolher para atingir o resultado final. Curiosamente, podemos estar a voltar às origens em que escolhemos um caminho, as empresas, os negócios escolhem um caminho e têm que ser muito disciplinados na execução do mesmo, porque eu sinceramente acredito cada vez mais que o mérito e a vantagem está não necessariamente na escolha, mas na forma como se executa aquilo que escolhemos. Porque o mercado hoje está tão fragmentado, há tantos nichos que podemos usar e todos eles para a nossa economia são significativos, porque nós somos uma economia pequena, que não temos que ir a tudo. É um erro que cometemos sistematicamente a ir a tudo. É a história de promover o vinho na China. Não vale a pena, estamos a gastar dinheiro para nada. E, portanto, a capacidade de execução e a entrega e o empenho, como o Nuno estava a dizer e muito bem, o ter uma liderança, de facto, apostada em cumprir aquilo que nos aquilo que nos propomos e conseguir executá-la bem, é algo que vai ter retorno definitivamente certo, mais do que andar a tentar escolher aquilo onde nos vamos concentrar para ver se acertamos. Isso é um exercício muito mais difícil. Mas já me cedi, agora quero ouvir, aprender alguma coisa que o Nuno tem para dizer. Muito bem, não faz favor. Depois passamos a uma segunda ronda dentro do Não, time acho que que temos não, combinado. não vais a perder muito, mas de qualquer forma eu não vou dizer aqui por ordem, mas se calhar vou começar pela última, só para complementar uma coisa, até porque faço mesmo minhas as palavras do Luís com uma nota. Eu foco-me naquilo que consigo controlar. Aquilo que eu não consigo controlar, estou atento, para tentar antecipar e projetar cenários, mas não perco a minha vida a projetar cenários sobre o que é que vai acontecer à esquerda ou à direita ou ao ocidente ou no oriente. De facto, existem mudanças bastante fortes do ponto de vista geopolítico, há grandes movimentações, e terá impactos sempre, quer na parte de trading, quer nas economias, preocupa-me como é que a Europa se está a posicionar, ou melhor, como é que a Europa não se está a posicionar. Mas eu julgo que, mais uma vez, acho que nós temos, cada um tem a sua responsabilidade num determinado hemisfério, numa determinada bola, e o foco naquilo que uma pessoa controla, acho que acaba por ser o melhor, senão
vai-se perder em tantos cenários que dificilmente também acertará. Eh, eu dava uma nota depois complementar que eu julgo que houve uma pergunta que eu acho, complementando aquilo que o Luís falou, em relação a uma pergunta que fizeram que eu julgo que era, pelo menos eu assim entendi, a diferenciação do talento português. E daquilo que eu tenho visto em todo o lado, é que eu não nos faço favor nenhum a dizer que o talento português, é tão ou mais capacitado do que todos os outros. Eu não encontro lá fora engenheiros, seja de energia, seja de telecomunicações, seja mesmo de civil, ou mesmo formados em gestão, melhores do que aqueles que nós temos em Portugal. Eu acho aquilo que nós temos em Portugal é uma força que nos diferencia face a muitos dos países onde, pelo menos, a Visaber tem tentado a internacionalizar, seja nos Estados Unidos, seja nas Alemanhas, em Inglaterra ou noutros países. É que o português, talvez pelo aquilo que é a sua origem nos tempos históricos de descobrimentos, é um povo que se adapta, é um povo flexível, é um povo que respeita e que incorpora bem as culturas. E aquilo que eu tenho visto é que uma das nossas forças tem sido a forma como nós nos conseguimos adaptar à cultura a cada um dos países onde estamos, e o português é relativamente fácil comparativamente com alemães ou com outras geografias adaptarem-se a essas culturas. E, portanto, eu diria que do ponto de vista técnico, nada pior. Do ponto de vista humano, temos algumas características melhores. Depois temos uma menos boa, que é o facto que esta flexibilidade muitas vezes dá-lhe um caráter inventivo. E às vezes nós somos capazes de eh, seguir um pouco ou menos processos claros, e muitas vezes achamos que fazemos um shortcut e chegamos lá na mesma. O português também tem muito isso. Mas eu diria claramente que o talento português diferencia-se até pela positiva face ao demais. Depois, queria complementar com a tónica e há pouco. Eu centrei a minha abordagem muito naquilo que é a nossa atividade de corte, de crescimento, e falei muito da parte de internacionalização, mas ligado também às plataformas digitais, ao e-commerce, a toda esta componente. Nós como também bem sabem, na nossa área industrial temos a marca Vista Alegre. Quando investimos na Vista Alegre e comprámos a Vista Alegre, ela estava perto de falência em 2009. Mais que triplicámos o volume de negócios até o momento. Hoje, os mercados internacionais já representam 75%, dinamizamos a marca, e isto vai também muito alinhado com aquilo que é uma necessidade, que o Luís evidenciou na sua exposição inicial, e que é, eu diria mesmo, a única forma também de Portugal hum, ser diferente e ser melhor. É ter mais marcas, como a Vista Alegre, é ter mais marcas próprias, mais marcas onde capture o valor acrescentado daquilo que produz. E não como o Luís disse há pouco, que acontece muito, produzirmos uma camisa por 10 euros e depois a Prada dá-lhe a estampa da Prada e depois ser vendida pelos italianos por 150 euros. Todos nós comentamos isso, mas de facto precisamos de fazer mais e precisamos de dinamizar. E aqui, a Vista Alegre, claramente, adequa-se também àquilo que é a evolução digital, seja na venda do seu produto, seja nas plataformas digitais, em toda a componente de e-commerce. Eu julgo que cobri de alguma forma os pontos. Se houver algum que eu não tenha coberto, Muito bem. Nós penso temos que aqui não. a Maria da Costa, que conhecemos, mas eu já lhe passo a ela. Passava agora, se calhar, ao nosso amigo Pedro Costa Ferreira, pronto, que é um homem muito ligado a estes temas também do turismo, e da internacionalização e das viagens. Pedro, quer colocar alguma questão aos nossos ilustradores? Tenho gosto de aproveitar para colocar uma questão muito objetiva. E claro que com um abraço especial ao Luís, que é meu companheiro de route no turismo e com um papel muito relevante na TAP. Eu gostava de vos ouvir falar um bocadinho. Ambos estão presentes em muitos mercados, muitos e diferentes mercados internacionais. Gostava de que me falassem um bocadinho sobre se sentem as diferenças de produtividade ou não. Se as sentem, se isso é um problema e como é que o resolvem. E eu lembro-me que nós tivemos aqui uma aula fantástica do professor Daniel Bessa, exatamente só sobre produtividade,
e falou-se um bocadinho de escala, mas falou-se sobretudo da falta de produtividade que tem a ver apenas com o facto de, na cadeia de valor, quando começa a marca, acaba Portugal e acaba a empresa portuguesa. Enfim, eu gostava que me falassem um bocadinho deste assunto, deste tema da produtividade, se o sentem nos diferentes mercados relativamente a Portugal, se sentem que há menos produtividade em Portugal e se assim é, uma vez que quando internacionalizam, geralmente penso que apoiam a gestão em portugueses ou com muita ligação à gestão portuguesa, como é que resolvem o assunto ou se sentem alguma necessidade de o resolver? Muito bem. E na linha do Pedro, o André Gomes quer também fazer alguma questão aos nossos jogadores, André? Com gosto também. E parabenizando desde já a iniciativa e cumprimentando Estamos a ouvir mal, André. Está ambos com um pouco, está pelas com pouca rede. intervenções. Quer dizer, eu tinha aqui eventualmente ia fazer aqui uma questão. Conseguir ouvir, Se pelo menos. estiverem a ouvir em condições, Não estamos a ouvir não condições. aproveitava muito Diz lá. rapidamente Pronto, para muito bem. cumprimentar ambos. Veja lá o que é que se passa com a net. Estão a ouvir agora? Sim, 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 perfeitamente. André, se quiser, tira a imagem, é capaz de ser melhor. Estão a ouvir agora? Estamos. Espera aí, que eu faço aqui outra coisa que é capaz de ser melhor, digo eu. Desculpa. Não, aproveitando, como estava a dizer, apenas para cumprimentar ambos e agradecer pelas breves intervenções, fazer aqui uma questão, um pouco, se calhar, também no seguimento de uma que já foi aqui colocada, na perspectiva de que, e isto puxando obviamente a brasa à nossa sardinha, a quem de alguma forma tenta representar e promover da melhor forma possível o nosso território, se de facto, conforme também foi aqui evidenciado por outras intervenções, se o nosso próprio território não serve também e não é aproveitado efetivamente pelas nossas empresas como veículo para essa internacionalização, porque pegando aqui um pouco em algumas referências feitas pelo Luís, que aproveito para cumprimentar em particular, de facto, quando estamos a promover aquilo que é as nossas empresas, os nossos produtos, as tais marcas que o Luís tão referia, e que eu só estava à espera que ele falasse na marca Algarve, porque de facto é uma marca que tem muito peso e que tem o tal reconhecimento que o próprio Luís também há pouco falava, e também no seguimento daquilo que é a aposta da questão do serviço e da exigência de qualidade. Perante aquilo que tem sido a aposta estratégica que o território, tanto do ponto de vista nacional como do ponto de vista das regiões, creio, está a fazer, se de facto isso também não servimos como veículo para aprofundar e para capitalizar e para potenciar essa internacionalização das nossas empresas. E deixava aqui só mais uma deixa também, referente a uma intervenção do Luís também, em que ele falava que nós temos a mais-valia da nossa flexibilidade, da nossa agilidade. Nós às vezes até dizemos a questão do desenrascar, não existe tradução da palavra desenrascar para qualquer outra língua, só nós é que temos essa capacidade e às vezes isso também nos vale, estes processos complexos de internacionalização e de promoção dos nossos destinos. Mas de facto também o que se nos é exigível, creio eu, tanto do ponto de vista do setor público como do setor privado, é a tal mais eficiência que muitas vezes é referida e a tal mais valorização daquilo que é o trabalho produzido. Porque eu também tenho a mesma opinião que o Luís refere, de que nós trabalhamos muito. Nós muitas vezes não valorizamos o nosso trabalho, podemos não estar a trabalhar na direção certa, ou podemos não estar a trabalhar o produto certo, mas trabalhamos muito e, portanto, eu também advogo muito esse reconhecimento. E, portanto, era só estas duas notas que deixava aqui e que aproveito mais uma vez para E cumprimentar todos terminava e aqui esta agradecer. ronda. Muito bem, André. Muito bem, sempre claro e objetivo. Muito bem. A Margarida Sá Costa está aqui connosco também. Eu sei que ela tem muitos anos na PT, portanto conhece muito bem também estes temas. A Margarida, por favor, com alguma novidade. Olá, boa tarde a todos. Um fantástico 2026 para todos, cheio de otimismo, antes de mais. E queria cumprimentar o Luís, que foi meu colega na PT, e o Nuno Marques, que não me conhece, mas eu conheço bem o Sr. Fernando Nunes, porque a Visa Beira foi acionista da PT. Precisamente quando era administradora da PT Internacional, é uma pessoa que eu prezo muito. Se lhe puder mandar os meus cumprimentos, eu agradeço muito. Há muitos anos que não se fala dele. Costumava receber o Está bem relatório de de saúde, contas. hein? Está bem de Ah, saúde. fico contente. A sério, mando os meus cumprimentos. Ele Ah, sim. costumava mandar o relatório e contas sempre da Visa Beira e eu acompanhei com muito orgulho todo o crescimento da Visa Beira que eu vi nascer de uma maneira e que hoje em dia, como disse bem, chegamos à Vista Alegre. Ahm,
e mais. Hum, Falando de internacionalização, eu não passei por isso no tempo em que tinha essas funções, que foi as que mais gostei na minha vida, posso dizer. Hum, mas não tínhamos o tema geopolítico que temos hoje em dia. E a minha pergunta, sendo positiva por natureza, é que tipo de medidas é que tomam em matéria de segurança de colaboradores que têm por todo o mundo e em matéria de segurança de negócio, designadamente cibersegurança. Preocupa ali bastante a TAP, que tem além disso um nome que eu adoro, que leva Portugal no nome. E fica aqui o desafio para a Visa Beira acrescentar Portugal ao nome, só está a faltar isso. Siga lá o Sr. Fernando Nunes, que só falta lá o Portugal no nome. E que, no fundo, que medidas é que se tomam medidas? Se é uma nova área de segurança que tem um reforço maior para acautelar, porque a mudança é uma constante. A adaptação é que é preciso. O pessoal está preparado, digo eu. Obrigada e beijinhos para os dois e tudo bom e parabéns por todo o trabalho fantástico que têm feito. Muito bem, eu agora se calhar fazer ao contrário. Começámos pelo Nuno e depois passámos ao Luís, está bem? Muito bem. Muito bem. Essa é a leitura de ideias, porque eu por acaso ia pedir, porque eu tenho mesmo que sair daqui a alguns minutos. Sim, não é isso. Ia Nós ter estamos uma estamos mesmo na fase brevíssima final. Estamos nos termos intervenção. combinados. Nos termos Em combinados. em relação àquilo que a Margarida comentou, de facto, o Grupo Isabel investe bastante em tudo quanto é cibersegurança. Nós temos naturalmente até riscos, não apenas do seu negócio, mas informação que temos de todos os nossos clientes. Como sabem, os nossos principais operadores, os nossos principais clientes são operadores incumbentes em cada um dos países. Temos moradas das casas de todos os nossos clientes, temos um conjunto de informação, como a maior parte das empresas tem, mas não apenas nosso, mas informação de muitas pessoas externas e, portanto, nós temos que seguir um conjunto de regras ao nível de cibersegurança bastante apertadas, e somos auditados e verificados inclusivamente pelos nossos clientes. E, portanto, um, aqui mais um tema que a escala e a internacionalização também nos obriga a ser melhores, e a escala dá-nos a capacidade para podermos também investir neste tipo de meios de proteção. Eu ia dar uma nota relativamente à componente da produtividade, que foi uma das perguntas que foi colocada. E, mais uma vez, nós não vemos diferenças de produtividade dos recursos do talento na Alemanha ou do talento em outro país para o talento português. Aliás, até vos digo que, tanto assim é, que a nossa capacidade de crescimento vem muito daquilo que é a mobilização de recursos nacionais para diferentes países europeus. Nós temos um centro de formação bastante grande em Viseu, e daqui nós formamos centenas de pessoas por mês ou reciclamos em termos de treino e de formação e enviamos-las para a Alemanha, para a França, para os diferentes países europeus onde atuamos. Para os Estados Unidos ainda não é assim, a complexidade é um bocadinho maior em termos de vistos, mas para a Europa, de facto, funciona assim. E os nossos recursos lá fora são tão bons ou melhores do que os recursos em cada um desses países. E, portanto, não é tanto um tema de produtividade. Eu julgo que aquilo que existe muitas vezes, e aí faço minhas as palavras do Luís, é um tema muitas vezes de foco, é um tema de, de onde é que nós pomos o nosso esforço. Mas claramente o tema do talento português ser pouco produtivo não é uma realidade, ou pelo menos nós não percepcionamos essa realidade naquilo que é o nosso negócio. Agora, se formos comparar uma componente mais industrial e temos uma indústria mais manual em vez de ser mais automatizada, e termos essa comparação depois com a indústria em outros pontos, poderemos ter dificuldades, porque realmente, mas aí é uma falta de capacidade de investimento, se calhar, das empresas em terem processos produtivos e automatizados, e mais automatizados do que umas do que outras. Mas eu, em termos daquilo que a pergunta foi específica, em termos de produtividade, não vislumbro grandes diferenças ou nenhuma diferença, antes pelo contrário, é mais positiva do que negativa.
Muito bem. Tá bem. Luís, para Luís, terminarmos. eu ia pedir desculpa, mas eu nem sequer vou conseguir ouvir o Luís, eu vou ter mesmo que desligar, Sim, está bem? o Luís Não, não. eu estou de Muito bem. acordo. Obrigado. Gosto de conhecê-los. Obrigado, um Muito Igualmente. abraço. obrigado. Foi um gosto. Tá bem? Obrigado pela atenção. Até breve. Eu ia complementar aquilo que o Nuno disse e muito bem. Pegando no último tema que foi referido, que é o tema da produtividade, de facto não sentimos nenhuma diferença de produtividade entre os nossos e os lá de fora. Um, e eu estava aqui a pensar se dizia uma coisa que pode ser mal interpretada ou pode ser polémica ou não, mas acho que, mas que digo, que é o problema do atraso da sociedade portuguesa não é dos trabalhadores. É da gestão, sim. A gestão, em geral, é do nível mais baixo que aquilo que experimentamos lá fora. Todos nós andamos por lá por fora para saber isso. Não são os trabalhadores que definem a estratégia, as direções e por aí fora. Portanto, eles são menos produtivos porque eles estão mandatados para se concentrar em coisas menos produtivas. E isso fica com a gestão. E, portanto, eu acho que o principal problema é isso. Estamos a fazer o caminho, estamos a fazer o caminho muito importante, não temos tecnicamente nada a dever a ninguém. Talvez alguns de vocês se lembrem de há umas semanas esta parte, os jornais cá e no mundo inteiro fizeram capas com a frota da Airbus vai parar toda porque há um problema detectado no software que foi detectado nos Estados Unidos e que a frota vai parar toda a nível mundial. Nós resolvemos isso num fim de semana aqui com os nossos jovens engenheiros e transmitimos essa informação à Airbus e a Airbus disse, pá, vocês são os melhores gajos do mundo. E essa foi a solução adotada por todo lado. E de facto é um exemplo anedotal, mas é um exemplo claro de que nós não devemos nada em termos de produtividade. Temos é que nos concentrar naquilo que é importante e naquilo que acrescentamos valor, que é estrategicamente correto. O território é um veículo de internacionalização. É aquilo, o manter a credibilidade nestes processos é absolutamente fundamental e, portanto, quando alguém lá de fora decide internacionalizar-se e vem a Portugal, ou por acaso quer estabelecer alguma relação com o nosso país, seja de que natureza for, nada como vir cá ver. Não é? Tal como nós devemos fazer quando queremos ir lá para fora. E se tendo uma economia experiencial, com o tempo que Deus nos deu, o sol que temos, o acolhimento das pessoas, a qualidade da comida que temos, as paisagens e por aí fora, se não usarmos isso a nosso favor, estamos a fazer um erro crasso e, portanto, confirmando aquilo que o André estava a dizer, de facto, a marca Portugal, a marca Algarve e todas as marcas que podemos abraçar naquilo que é o nosso espírito genuíno são de promover. Eu lembro que há 20 e tal anos tive a sorte de estudar nos Estados Unidos, num grupo altamente, tudo internacional, éramos 10 de 10 nacionalidades diferentes e combinámos um jantar num restaurante temático de cada país. E no início tínhamos combinado que dali a um ano, iríamos encontrar-nos em Bangkok. Ao sexto restaurante, calhou uma tasca portuguesa em Boston, acabou-se a reunião em Bangkok, vai tudo para Lisboa e não há mais discussão. Eles, quando veem o chouriço a arder em cima da mesa, ficam estarrecidos. Portanto, é isso que nós sabemos fazer. Não é digital, não tem alto valor acrescentado. Pá, não interessa, é aquilo que nós sabemos fazer, trazê-los cá para depois os convencer. Hum, Finalmente, naquilo que a Margarida estava a dizer, e a saúde da Margarida, que foi de facto, tivemos pouca interação na PT, mas passámos lá algum período juntos, vale. A Margarida fez-me lembrar muito os erros que nós fizemos na internacionalização quando éramos novos, porque eu lembro da expansão para o Brasil, juntamente com a Telefónica, quando estávamos na PT, nós mandámos 6 pessoas e os espanhóis mandaram 600, e portanto está tudo dito. E esse é que é um dos grandes problemas, é irmos para coisas que não temos escala e capacidade para fazer. Mas, de facto, hoje em dia tomamos aqui, pelo menos, cuidado com isso tudo, cuidado com a qualidade de vida que os nossos trabalhadores têm lá fora. O exemplo mais recente foi o disputar da situação em Caracas, na Venezuela, em que, ao primeiro sinal de que aquilo podia correr mal, acabou a rota para a Venezuela. Não quer saber da receita, não quer saber de mais nada, não quer saber da política. Eu não vou pôr as pessoas em risco e os ativos em risco por causa disso. E, portanto, temos todo o cuidado do mundo. E tal como temos todo o cuidado do mundo, o tema da cibersegurança, cuja primeira estratégia é não falar sobre isso. Ok? Porque, infelizmente, este tema da cibersegurança tem uma questão de espicaçar aqueles que gostam dos desafios. E se nós dissemos que somos os melhores do mundo, pronto, já sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, nós temos feito o nosso trabalho, sofremos muito a 2021, se não me engano, não estava cá, mas houve um problema que foi grave e sério na TAP. A partir daí fizemos o nosso trabalho e acho que pode acontecer a qualquer um, ninguém está livre disso, cada vez mais,
mas acho que hoje estamos em muito melhores condições para enfrentar isto do que estávamos há meio dos anos atrás. Luís, muito obrigada. O Nuno, pronto, já teve que sair, mas também já demos agradecimentos. Acho que foi uma belíssima sessão e pronto, e mantemos o contacto. Que os votos maiores sucessos para todos neste novo ano que agora começou. E pronto, e muito obrigado pela disponibilidade. Acho que Muito obrigado a todos. foi uma sessão de discussão e foi um pequeno contributo para este grande tema. Muito obrigado a todos, está bem? Continuação do bom ano. Obrigado. Obrigado, bom Boa ano. tarde. Obrigado. Abraço a todos. Obrigado. Obrigado, André. Com licença, obrigado.